limpei, dei uma ralhada. O jacaré principalmente, ele fica com muita acícula sujas, então a gente limpa. Eu pego o galinho que tá com muita sujeirinha, aí eu vou lá, ó, seguro e tiro as acículas secas, fica só o verdinho. Então eu vou limpando tudo, tiro tudo que é marrom, além de ficar muito mais fácil na hora de aramar. Então, bem-vindo à live das terças. Esse é o projeto da Como Fazer Bonsai. O nosso propósito aqui é conversar com a nossa audiência e abrir oportunidades para tirar as dúvidas sobre o universo do bonsai todas as terças às 19 horas. Espero vocês. Tudo bom, gente? Bem, vai entrando pessoal, depois também isso aqui, mais lá na frente a gente vai ver se salva. Isso aqui vou deixar aqui também, né? Vamos deixar. Vai pro YouTube também. Vai pro YouTube. E hoje é mais uma conversa, né? A gente vai voltar aos nossos papos, não é uma grande aula, é um bate-papo com todo mundo. A ideia é uma proposta de conversação mesmo, né? De mais lá na frente as dúvidas que alguém tiver, pede para participar e a gente bota junto, a gente vai dividir tela e vamos batendo papo assim, desse jeito, tá? Hoje a gente vai falar o quê? Sobre junípero, tem aqui vários chorrinhos, eu trouxe aqui para mostrar para vocês aqui, mas a gente não vai falar sobre estilização, coisa desse tipo, a gente vai falar o que a gente faz nessa época com junípero. Essa época, eu falo, aqui eu tô no sul, né? Então já começou a esfriar bem. Embora tenha dado uma temperatura bem baixa há pouco tempo, hoje, anteontem estava 32 graus aqui em Floripa. Então dá para saber que varia demais, a gente não tem um frio muito forte aqui na minha região. A gente fica com uma semana de frio, depois mais lá na frente dá mais uma semana, aí depois fica tipo uma meia estação bastante, não é um frio forte de como seria aqui na nossa serra, né? Que é tipo a 1 hora daqui de casa é serra, né? Uma parte onde é muito frio, só que durante o dia bater o sol é quente também, então só que à noite é frio, sempre frio, né? E agora aqui não, aqui a gente deve estar com uns 22 graus, então tá praticamente com o ar-condicionado ligado na temperatura ambiente, então tá ótimo, né? Tanto que tá na porta do inverno, já chegou o inverno não, né? Já, né? Entrou o inverno, tô aqui de manga curta, estamos de boas. Então, a ideia é, né, o que a gente faz, né, o que a gente vai fazer para dar de manutenção nos nossos bonsai, nos nossos pré-bonsai. Então eu tenho aqui algumas coisas em diversos estágios, né, eu não trouxe, ó, aqui eu tenho um pré-bonsai que ele é até bem adiantadinho, embora seja magrelo, mas tem bastante tempo de trabalho, que eu deixei ele muito tempo jogado, tá, ele tava tipo esses assim. Só que esse aqui eu já comecei um trabalho. O que eu fiz nele? Eu fiz uma poda, tirei algumas coisas que não interessam, já deixei mais ou menos pronto para poder o que? Aramar. Mas ainda não está pronto porque ele falta fazer uma escovação. Então isso é um tipo de coisa que é legal fazer agora, né? Limpeza, tirar toda aquela brotação da estação quente, que fica muito forte. Ele fica muito grande. Isso aqui é um jacaré. Então o jacaré ele é mais chato, porque ele fica muito longo. E o que eu vou fazer? Eu vou depois aramar ele todo, colocar no lugar. Vai acontecer, porque ele não estava totalmente estilizado ainda, então ele tem mais esse tipo de coisa. Isso daqui tá mesma coisa, isso aqui já é um chipaco com a mesma coisa, só que assim, o substrato ainda está sujo, então eu deixo totalmente limpo. Só não faço o que agora? Transplante, né? Então agora é uma excelente época para a gente chegar e fazer o que? Limpeza de substrato, escovação, né? Ó, começa a ficar muito musgo. Por que acontece esse musgo todo? Estação quente, muita umidade, calor, então é maravilhoso para ver isso aqui, né? Então vem mesmo. Agora eu vou tirar aqui tudo esses musgos. É rapidinho, porque lógico, né? A gente tá trabalhando aqui com chorrinho, que é o quê? Plantinha menos de 20 centímetros. Então é bem tranquilo. O Thiago lá fazendo merdinhas. Querendo botar um som. Pronto. Aí o que aconteceu? Acabei que um galho ou outro que tava meio fraco e tudo mais, eu acabei cortando. E eu deixo um pedacinho. Por que eu deixo esse pedacinho sempre? Porque eu vou fazer uma madeira morta, mesmo pequenininha, mas é interessante, fica uma coisa bem, um detalhe, bem sutil, e eu gosto de fazer esse tipo de coisa, né? Planta é pequena, se fosse uma planta gigante, a gente às vezes não deixa tanto detalhe sutil, então
porque senão fica um dia inteiro só fazendo isso. Aqui é muito simples, a gente só vai limpar um lado ou outro, acaba descascando, passa uma calda sufocálcica. O que eu fiz então? Poda, limpei, dei uma ralhada. O jacaré principalmente, ele fica com muita acícula, que são essas agulhinhas sujas, então a gente limpa. O que vai fazer? Eu pego, tipo, o galinho que tá com muita sujeirinha, aí eu vou lá, ó, e tiro, seguro e tiro as acículas secas. Fica só o verdinho. Ó, tá vendo? Tá só o verdinho, pronto. Então eu vou limpando tudo, tiro tudo que é marrom. Às vezes a gente acha que é besteira, que não dá uma diferença grande, mas dá, sabe? Ele dá uma diferença grande porque quando tu bate a cara na árvore e tem bastante parte marrom, isso mostra pra gente, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi na prática. Então, eu gosto de tirar tudo e deixo só a parte verde. Além de ficar muito mais fácil na hora de aramar. Então, agora é uma hora boa de aramar? É uma hora maravilhosa de aramar. Limpei, preparei. Se tem que fazer alguma coisa de madeira, trabalho agora. Então, eu já faço aqui assim, arama tudo e posiciona. Ah, não é perigoso fazer tudo no mesmo momento? Não, agora é uma época ótima para isso, tá? Isso é o que eu trabalho. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode falar, tá? Bonsai Casca Grossa lá de Brasília. Obrigado por estar aqui com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma planta com dúvida de alguma coisa, de algum detalhe, quiser entrar na live comigo, essa é a ideia da live agora, tá? Então, pô, Fabio, eu queria mostrar uma coisa aqui, ou coisa e tal. Já pede aqui que a gente já vai conversando. Tá? Essa é a hora. Aproveitem. Tá? Então, continuando o que eu estava falando. Ó, aqui é uma planta que já está pronta para aramar. Essa daqui é uma arvorezinha que já foi aramada um tempo atrás. Ó, já foi feito os detalhezinhos. Tá vendo as madeirinhas mortas dela? Ali, ó. Bem sutil. Pequenininhas, tá vendo como dá a diferença? Olha que bacana, aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo só que legal que é? Mas às vezes é galinha que tu vai lá e poda, tira, e olha como fica bacana se tu deixar. Então isso aí é um detalhe bacana que a gente tem aqui na escola, né, em detalhes. Já foi toda aramada, isso faz o quê? Uns 2 meses? 2 meses que foi tirado o arame. Uns 2 meses já foi tirado o arame. Então, tá sem arame? Tá. Tá sem arame. Ó, já tirou tudo o arame, agora não tá mais deixando marcar, agora tá... Então, já tá sem arame, dá pra dar uma podinha numa pontinha ou outra, ou aramar e botar de volta. Sempre que a gente tira arame, alguma coisinha fica rebelde. Então, mas vê só, é uma plantinha que já tá, não pode chamar ela de plantinha, pode chamar ela já de arvorezinha, pronto pra botar num vasinho, né? Então, quando que eu vou colocar o vaso dela agora? Primavera. Ela está estourando de brotação, ela não tem muito o que fazer. Eu vou optar por alguma coisa da estação. Lá na primavera ela vai estar brotando. Antes de começar a esquentar, eu vou lá e coloco ela no potinho. Essa daqui também já está sem arame, né, Tiago? Isso. Ó, já está sem arame. Ela deu uma saidinha, porque aqui, ó, aqui eu tenho um gap. Vendo que eu tenho um buraquinho aqui, ó, que eu posso pegar esse tufinho que tá saindo, ao invés de cortar ele, colocar aqui no cantinho, um cantinho ou outro. Essas plantas são do Thiago, tá? Por isso que eu fico perguntando as coisas para ele. Ó, mas já tá pronta, é questão de tudo dela. Agora é só manutenção mesmo. Então, se você tem agora um junípero que tá bem formado e precisa, o que eu vou fazer, né? Porque eu expliquei, e um pré, uma planta que tá em desenvolvimento e tudo mais. Então, indo para um pré bem inicial, de repente o que vale a pena agora, depende do estágio. Se é uma planta que precisa encorpar, se é uma planta que precisa ficar mais verde, que às vezes pegou ácaro ou não está tão saudável, então é forte a adubação no outono, tá? Que já acabou. Agora no inverno, se você trabalha com adubo orgânico, a gente mantém o adubo orgânico. Tá? O adubo orgânico fica o ano inteiro, porque além do adubo orgânico estar adubando a árvore, a planta, ele também nutre os micro-organismos que estão lá dentro do substrato. Então a gente mantém o tempo inteiro, mesmo no frio, né? Isso eu falo para quem é mais aqui do sul, porque quem é lá de cima
Passou de São Paulo, já fica mais quente, então praticamente não tem um inverno de temperatura baixa. A ponto de mexer na população de micro-organismos, né? Então, tranquilo. Agora, chegou num ponto que é uma arvorezinha que já está num vasinho de bonsai, já está estilizada, já está sem arame, toda a madeira seca, pronta, ela já está prontinha. Só que o que acontece? Esse é um ponto onde muita gente pergunta, o que acontece? O que eu faço com uma árvore que já está pronta, né? Já está o pronto que eu falo, o que é? Uma planta que já está estilizada e já está com uma boa massa verde, já está bem adiantadinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre podar uma ponteirinha ou outra, aramar um cantinho, botar para o lado, dar uma ralhada, preparar os patamares de novo. Isso é uma coisa que a gente vai fazer para sempre. Entende? A planta ela vai crescer. E um pote desse tamanho aqui, a cada 2 anos dá para fazer o transplante. Não precisa fazer todo ano. Entende? Agora, quando é um pote maior, um pouco mais. Cada vez que a gente mexe no transplante, cada vez que a gente faz esse transplante e poda um pouquinho de raiz, mexe na situação dela, ela sente, tá? Então a planta pode dar uma atrasada, né? Aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas quando eu faço o transplante, a minha planta vem brotando no outro. Ótimo, né? É planta bem saudável, já tá com nessa vibe. Então tem que cuidar para não fazer em planta que está debilitada. Bem que agora também não é essa época para fazer, né? Agora é o que? Ainda dá para continuar uma boa adubação, uma boa limpeza, tratar as madeiras mortas, porque a madeira morta agora, quando fica frio, o dia fica menor, tem menos sol, menos quantidade de luz, então também favorece o acúmulo de musgo, de fungos. Então tem que cuidar, embora a temperatura seja mais baixa. Então temos que cuidar. Tem lugares aqui que no meu viveiro que não pega mais sol direto. Então eu tenho que fazer aquele rodízio de plantas, né? Tipo coníferas, pinheiro, junípero. Eu tenho que levar para o lugar onde fica com mais sol. Então isso daí a gente tem que ficar ligado direto. Tem lugares do viveiro que por pegar menos sol e às vezes menos vento, vai ficar mais úmido. Então cuidado com a umidade. Em madeira seca, planta com casca mais... Embora a gente vai falar sobre junípero, mas se você tem um pinheiro, se você tem calhando espinosa, tem que cuidar, tá? Isso daí é uma interessante. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Sei que eu vou falando uma coisa em cima da outra, às vezes não atropela as dúvidas e a pessoa já começa a entender antes de querer perguntar. Bonsai Tona, boa noite, tudo bom? Tá entrando várias pessoas e o pessoal tá entendendo que junípero é simples, só tem que ter as técnicas, né? Alguma coisa para falar aí, Thiago? Muito tímido. Muito tímido. Ele tá meio zonzo. Hoje ele não foi pro Gil, foi pro CrossFit. Aí tá cansado. Não vale cortar isso aí, vai cortar na edição, né? Então, gente, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu costumo borrifar cada semana, intercalando calda sulfocálcica, sulfatonde, nesse sulfato de cobre e óleo de nim. Acha que é um exagero? Sim, semanal eu acho exagerado. Eu acho que tu pode... A calda sulfocálcica... A calda sulfocálcica é muito importante estar sempre aplicando, mas tu pode fazer isso mensalmente, tá? Sulfato, o óleo de nim, eu acho que tu pode fazer isso mensalmente, tá? Porque a calda sulfocálcica, ela é feita de enxofre e ela é muito forte em questão também de adubação, sabe? Não é só contra insetos, ácaros e tudo mais. Ela ajuda muito na adubação, então é importante também. Mas isso aí tu faz como é um elemento químico, tu acaba usando uma vez por mês, tá ótimo. Principalmente agora nessa época que já tá mais frio também, tá? Então só cuida mais com isso daí. Mas eu acho que se tu usar isso que tu tá usando, é tranquilo.
tá? Pode usar uma vez por mês, tá ótimo. O pessoal gosta muito do borrifol Super Thrive também, né? Tu pode usar, se tu quiser botar alguma coisa junto, que daí, que é o que? O Super Thrive é muito importante também, tá? O Super Thrive é um produto importado, mas ele atua como enraizante e tem um complexo vitamínico nele muito importante, que não vai ter isso em praticamente nenhum tipo de complemento, vamos botar assim, né? Então é legal ter também, tá? Mas se não tiver uma boa adubação orgânica, tá sempre variando, e usando isso daí provavelmente já não vai ter praticamente praga nenhuma, porque o sulfato de cobre ele é fungicida, a calda sulfocálcica ela é também, né? E também derruba um monte de inseto, e o óleo de nim ele não mata insetos. Se tu tiver uma praga, uma coisa assim, tu tem que começar a usar um inseticida um pouco mais forte. Mas o óleo de nim é repelente e atua nos insetos também, ele acaba dando uma ferradinha nos insetos. Mas ótimo como preventivo que tu tá usando, tá? Aí tá o Leonardo aqui. Fala, Léo. Alguma espécie de junípero mais indicado para quem está começando? Sim. Olha, eu gosto muito, questão prática minha, tá? Do Procumbens e do Procumbens nana, não interessa. O Procumbens eu acho uma planta muito legal para trabalhar, porque quem está começando principalmente não tem aquele saco de ficar aramando tanto. E ele, dependendo do que tu aramar, ele já meio que segura o galinho, entende? Ó, esse aqui é o Procumbens. Então ele já fica, ele é durinho. Esse aqui tá sem arame, tá vendo? Ó, o jacaré, ele é meio molengão. Mesma coisa o chimpaco. Embora esse chimpaco aqui tá bem durinho, porque ele tá bem saudável e ele tá bem curtinho, então ele fica bem durinho assim. Mas, se tu quer fazer o patamar certinho e tal, tu vai ter que estar sempre botando o araminho e levando na tesoura. O Procumbens já não. Então, eu prefiro o Procumbens. Não interessa se é iniciante ou não. Pra mim também, né? Eu já comecei um pouquinho mais tempo. Então, eu gosto do Procumbens, tá? Mas, não quer dizer que um chimpaco, né? Aí o Itoigawa, que também é da família dele, é muito bom. Mas normalmente vai ter que aramar um pouco mais para deixar os patamarzinhos. Quanto maior a árvore, mais vai ter que ficar de olho nesses patamarzinhos. Então, para quem quer fazer, não tem muita manha ainda e está praticando bastante, acho que o Procumbens é bem legal. O jacaré é legal também. O jacaré é muito fácil de encontrar. Esse tamanho de planta assim, ó, é muito fácil de encontrar em qualquer viveiro, não precisa ser só em viveiro de bonsai. Então tu compra uma planta até um pouco maior e consegue fazer um chorrinho, uma planta menor, com uma qualidade até mais ou menos, né? Só que tu tem que saber o que? Questão de torção da árvore e coisa desse tipo, tá? Se tu quer realmente fazer uma planta, ó, tipo essa daqui é uma planta que tem um movimento no tronco, né? Então ela foi bem torcida. Deixa eu ver outra aqui também, né? Ó, deixa eu ver se dá pra ver aqui por baixo dela. Ó, tá vendo? Ó, lá embaixo, ó. É uma planta que foi feita todo um movimento. Normalmente tu não acha uma árvore fininha assim, com esse movimento. E é o momento certo de fazer esse movimento. Então, passar o arame, esse é uma época boa. Essa plantinha, inclusive, ela foi feita de estaquinho de ponteira. Essa ali? Essa aqui. Então, ó. Então, tá vendo? Então, isso aqui também é um Procumbens. E foi feito numa estaquinha de ponteira, ela cresceu, quando estava crescendo ele aramou ela toda, torceu a plantinha toda. Tem arame nela, né? Ficou um pedaço, acho, do arame, ou não chegou a ficar? Não chegou a ficar, mas ela marcou bem, mas isso é legal também para um junípero, porque fica todo aquele espiral bem louco. Deixa eu mostrar aqui se dá para ver bem. Ela vai recuperando, né? Depois ela vai ficar com muito movimento. Né? Ela vai fazendo umas beisolas e acaba ficando uma parte mais grossa e acaba dando um espiral bem bacana também. Então o junípero Procumbens, ou qualquer junípero, né? Tem mais disso daí, tá? A madeira seca dele é uma parte muito importante, por isso que tipo, esse tipo de pré aqui não tem madeira seca, eu já deixei um pouco de galho para fazer uma madeirinha seca. Tem outro aqui também, que tem uma curvinha e foi feita uma madeirinha seca, planta mais simples, mas tem bastante coisa, já foi limpa, tem que aramar todo e botar tudo no lugar. Aí, uma coisa que é uma dica interessante, assim, na hora que tu vai fazer isso,
tem que cuidar para não se empolgar e pelar demais. Tem gente que pela demais. Aí quando pela demais, aí vai arama e coloca, fica sem massa verde suficiente para ficar bonito, né? Marcelo Silveira. Moro na região metropolitana de Porto Alegre. Posso fazer transplante de conífera agora no inverno? Cara, eu prefiro fazer transplante. Tem gente que gosta de fazer transplante agora no inverno, tá? Eu prefiro fazer no fim do inverno. Eu acho mais seguro, até porque a seiva começa a bombar, mas ainda não começou totalmente. Então agora eu acho melhor trabalhar madeira seca, exatamente pelo mesmo motivo. Madeira seca, aramagem, dá para fazer torção, daqui para frente torção, sabe? Porque começa a esfriar. O que acontece com isso? Acontece que a seiva da planta, ela começa a correr de forma mais lenta, né? Por causa da temperatura mais baixa. E com isso, o que acontece? Quando a gente faz uma aramagem mais forte, uma torção, ou ainda trabalha com madeira seca, que acaba descascando uma parte e tal, essa seiva não vaza tanto, ou ela é mais contida. Por isso que a gente faz isso no inverno, tá? Agora, transplante, eu vou precisar que a planta volte com força para poder não dar problema, para ela não perder galho, até a planta não morrer. Porque um transplante, muita gente acha, transplante não mata a planta. Lógico que não, feito da forma certinha e não combina coisas, principalmente junípero. Mas pode sim, eu já fiz transplante e planta que morreu. Por causa de que fez transplante, às vezes a planta já está um pouco fraca, então tem que ter esse olho, né? Tem que tomar cuidado para a planta não ver que a planta realmente está firme, está forte, está brotando, começou a ficar vigorosa no início da primavera, e aí vai lá e faz o transplante, ela praticamente não sente, ela vem bombando com tudo. O jacaré, né, é bem sensível com transplante, tem que tomar bastante cuidado. O jacaré é danado, perdi um jacaré grande com um transplante, embora vai mexendo, faz uma coisa em cima da outra, acaba que ele entende de várias formas, né, porque tem vários níveis de estresse na planta. Tu vai passar um arame, tu vai torcer um galho, tu vai fazer um transplante, tu vai podar um pouco, tirar um pouco, fazer uma limpeza. Cada coisa dessa, a planta sente um estresse. Se tu vai fazer tudo junto, é perigoso, tá? Não é tipo como se fosse muitas vezes as nossas nativas. Tu vai pegar uma figueira, tu vai fazer uma poda radical, faz o transplante no mesmo dia e a planta começa a estourar a brotação igual um louco. Pode, até nem só, pode fazer isso com um ligustro, que é uma planta que não é nossa, é uma planta da China e também é uma planta extremamente forte, né? O ligustro sinensis, né? Tem alguns outros que são provenientes da Europa e tudo mais. Mas são plantas extremamente fortes. Folha plana geralmente é assim. Porque se isso aqui seca um galho, e se não tem muita massa verde, se não tem quase nada, ele vai secando e acabou. Não volta, né? E é isso aí. Alguma dúvida mais, gente? Como é que nós estamos de horário aí, Thiago? Ainda dá para falar mais um minutinho aí, se quiser, dá para avisar o pessoal aí que daqui uns dias mais a gente vai estar lá no Rio Grande do Sul, no segundo ano da Escola do Mauro, né? Vai ter plantas bem bacanas para mostrar aí. Isso, a gente vai mostrar bastante coisa agora, porque daqui uns 30 dias mais ou menos a gente tá lá na escola, né? Lá na Top Bonsai, que é a escola do meu amigo Daniel Hettinger, e nós vamos estar com o mestre Mauro Stenberger. Então vamos estar lá no segundo ano da escola de juníperos, né? E tem bastante trabalho grande sendo feito lá e a gente vai mostrar tudo, tá? A gente vai mostrar, vamos de repente fazer algumas lives ou... tem muita coisa para ser feito lá, né? Então a gente vai mostrar tudo isso daí para vocês e é bom ficar ligado, tá? Aqui, o Saulo, alguma sugestão para tratamento de juníperos com broca? Cara, broca depende, né? É difícil de matar, mas dá, tá? Tu tem que usar algum sistêmico. Eu não me lembro o nome que o Daniel usou lá. Cara, a gente pode até botar depois nos comentários ali. Eu posso depois fixar sabe, Saulo? Ou tu me pergunta, lembra de perguntar tal, eu posso ver com o Daniel. Porque lá no Rio Grande do Sul dá muito. Ela vai de onda, umas broquinhas bem miudinhas, que parece uma carochinha. Eles chamam de caruncho. Principalmente depois que trabalha madeira, cara, madeira. A gente trabalhou, acho que o cheiro, né?
E eles vêm mesmo, vêm umas broquinhas que vêm voando, cara. Pensa na loucura. E a gente se assustou lá, e a gente mal começou a mexer e elas começaram a aparecer. Então tem que estar usando um sistêmico mensalmente, aonde tem. Aqui em Floripa, eu moro em Palhoça, que é a região lateral de Florianópolis, da Grande Florianópolis, mas eu nunca vi aqui, tá? Esse tipo de broca, não sei se é esse tipo que tu tá falando aí, porque esse é o tipo de broca que dá normalmente em juníperos. Ele faz uns furinhos de 2 milímetros mais ou menos na casca e ele entra e come mesmo. Ele é uma encrenca, tá? Vamos lá, Marcelo. Marcelo, valeu a dica. Ah, valeu. O casca grossa ali. Você acha que o mestre Mauro está fazendo uma revolução no bonsai do Brasil, se falando de juníperos? Eu acho não, tenho certeza. Eu acho, mas a história do bonsai, graças a Deus eu participei dessa onda forte que foi a onda europeia do bonsai no Brasil. Começou com o mestre Salvatore Liporati, né, que o mestre Roque Júnior trouxe ele para cá e ele começou muito forte, sei, veio para cá para o sul um tempo, mas acaba que o mestre Que ano foi isso, mais ou menos? Cara, faz tempo já, foi quando eu fui com o Gordinho lá para Curitiba. Lá por 10, 11 ou foi antes, será? Não, foi um pouquinho depois, acho. Eu sei que a gente falava muito pela internet e tal, mas nunca tinha vindo para cá. Aí o Salvatore veio. Tem que ver isso aí, a questão da data, não tenho muita certeza. Eu tenho no meu histórico do meu data. Aí eu sei que daí, logo em seguida, o mestre Salvatore acabou ficando mais pro norte-nordeste. E o Mauro começou a vir para cá. E o Mauro hoje já faz muitos anos que fica aqui. Inclusive eu fui para a Itália, na casa dele, fiquei um tempo lá. E é muito, porque lá trabalham praticamente juníperos e pinheiros, né? Existem algumas coisas com folha plana e tal, mas é bem mais fraco o que se trabalha lá com folha plana do que junípero e pinheiro. É muito forte na Europa, né? Então, com certeza, ele tem muita técnica, muita dica de cultivo, muito conhecimento, né? E de diversos tipos de juníperos. O que a gente conhece de meia dúzia de junípero aqui não chega nem aos pés das dezenas que eles trabalham para lá para cima. Na Suíça tem um tipo, na Itália então cada lugar tem praticamente um junípero ou dois para chamar de seu. Então é bastante coisa. E o Mauro, ele tem uma visão artística inigualável, assim, né? E eu acredito que isso é devido à experiência dele com coleta, porque as plantas de coleta de montanha lá são plantas absurdamente retorcidas, né? E então é um desafio e tanto tu olhar aquela planta e tu começar a trabalhar o que vai ser feito, como é que eu vou conduzir. E como tem tantas, sempre tem que dar uma inovada para não ficar tudo com a mesma cara, então a criatividade exatamente. Tem que estar bombando, né? Porque na natureza lá, o que tu encontra é loucura, né? Muitas vezes, e aí tu vai ter que fazer o quê? Tu tem que compactar toda aquela copa, deixar ela saudável. Então ele tem na casa dele, numa parte que tem tipo uma pousada, que é bem legal, com muita coisa no chão. Hoje em dia ele tá levando tudo para lá que ele vai construir e vai acabar deixando tudo no mesmo lugar. Vai ser muito legal. Tem uma área muito boa. E todas as coletas ele acaba deixando lá dentro de caixa de madeira grandona no chão. E vai ficando várias, né? Então a planta tem que estar totalmente recuperada. Quem não está acompanhando, tem o canal do Bonsai Dream, que é do Mauro Stenberg. E ele de vez em quando mostra uma coleta. Quem não acompanha ele também nas redes sociais, tipo o Instagram, é bom estar sempre de olho lá no Bonsai Dream, do Mauro Stenberg, porque ele mostra o tempo inteiro, ele não para, ele está toda a vida viajando o mundo inteiro, fazendo coleta, fazendo estilização na casa de cliente. É bola de fogo, homem. Essa experiência que ele adquiriu de tanto trabalhar em plantas de cliente, planta dele, planta de coleta, as próprias plantas do Chicão aqui no Brasil, né? São plantas muito diferentes, são plantas que o Chicão torceu durante anos, aquelas plantas. E é um desafio à parte. Quando tu olha aquela planta, tu fica até às vezes meio perdido, né? Sim. Porque é tanta possibilidade que o material te dá. E
Cara, o Mauro, ele dá um direcionamento pra gente, ele sempre faz com que a gente apresente a nossa visão das plantas e ele vai dando aquela lapidada, vai dando direcionamento, mas é impressionante, porque, como tu falou, não tem uma planta que fique igual a outra. É isso mesmo. Muito legal. E essa parada toda que está acontecendo, começou com o Chicão lá em Minas Gerais, agora o Daniel aqui no Rio Grande do Sul, com certeza está deixando os juníperos com uma cara bem mais simpática. Para quem olhava, achava que era tão difícil e tal, mas muita gente está aprendendo e isso aí é uma coisa que é muito legal. Ele pergunta ainda assim, aqui você acha do Chicão no Brasil com o junípero? Cara, o Chicão é o cara do junípero no Brasil, né? Porque o que o Chicão fez foi uma real revolução no bonsai brasileiro, tanto que quando a gente conversa com o mestre Mauro e tudo mais, o que o Chicão fez, ele deu um salto de décadas lá na frente, no bonsai brasileiro por causa da qualidade que tem, né? Muitas coisas incoletas às vezes não fica tão bonito quanto algum material que o Chicão tem lá em Minas, com praticamente 30 anos no chão e ele ir torcendo isso há tanto tempo, isso que daqui a pouco já está saindo uns pinheiros, está saindo umas piracantas, está saindo um caliana, trabalhos muito antigos do Chicão, que teve aquela visão lá atrás, décadas atrás, onde o bonsai estava começando a engatinhar no Brasil, para acontecer o que aconteceu. Então é uma coisa assim que realmente é um valor inestimável parte do bonsai, né? E o bonsai de junípero deu um salto absurdo depois disso. Então a escola Top Bonsai tá ali, ó. É nóis, filho. E outra coisa bacana também, o Chicão tem feito um trabalho muito legal de madeira, né, cara? Ele se especializou com madeira, né? O Chicão é a broca. É o bibroca. Bibroca do Brasil. O Chicão é um cara que manja muito trabalhar com madeira. Geralmente, quando a gente está trabalhando com coisas de junípero, ele está lá junto, dando um monte de dica de como trabalhar na madeira seca. Trabalhando com a mão, né, sem máquinas e tudo mais. Ele gosta também, sou muito chegado a isso aí. Na minha escola, que a gente sempre trabalha o mínimo possível com máquina de alta rotação, com essas elétricas. Eu gosto de trabalhar madeira também, é muito legal, gostoso trabalhar madeira. Faz parte, é uma coisa totalmente à parte do bonsai e junta, né? Quando tu tem a oportunidade de trabalhar uma planta grande, não tem graça tu botar máquina, né? Tem que botar a mão ali, puxar a fibrazinha, é terapêutico. Demora, mas o processo com o resultado final é absurdamente diferente, né? Muito, muito diferente mesmo. Então, é isso daí. Alguém tem alguma ideia de pergunta, alguma dúvida? Alguém quer mostrar alguma coisa de bonsai que tenha dúvida, que queira participar da live? Tá te elogiando ele. Sabendo trabalhar bem na madeira. Daniel tá ali atrás do toco. Quer participar? Quer falar sobre a escola de junípero? Quer entrar ali? O bonsai, se eu comprei a árvore da escola, sim, tem a minha árvore. Tem a minha árvore. O Daniel é uma pessoa muito introvertida. Danny Boy. Mas então daqui a pouco a gente já vai estar tudo lá no Rio Grande do Sul, trabalhando. São 4 dias de trabalho muito intenso, o pessoal sai de lá bem moído, mas vale a pena, vale pelo ano. Ouvi dizer que o Daniel já encomendou umas 2 ovelhas lá, deixou carneadinha no freezer lá pra gente botar no espeto. Se não fizer, é o mínimo que a gente espera, né? É isso aí, não esquece das ovelhinhas lá, Daniel. Então tá, gente, agradeço vocês estarem comigo. A gente não vai fazer uma aula muito longa, uma live, é mais uma conversa, né? Como ninguém quis entrar,
Então a gente falou o que tinha para falar, né? Deu umas dicas do que a gente tem que fazer agora, e para não se alongar demais, não cansar ninguém, que também estamos no horário nobre, né? O pessoal quer tomar um banho, jantar, ficar com a família. Então a gente vai fazer toda terça-feira isso daí, tá? Pegar uma meia horinha, uns 40 minutos, depende da quantidade de dúvida, de como estiver indo o papo, tá? E vamos fazer isso, a gente faz toda terça-feira então às 7 horas, para ficar marcado, e quem puder acompanhar, participar, eu agradeço, tá aí eu e o Thiago. E vai pro YouTube depois. E logo, quem não acompanhou, isso daqui vai subir pro YouTube também, tá? Vai ficar aqui disponível e vai também pro YouTube, que o meu amigo Thiago disse que vai fazer uma edição tops. Valeu, um grande abraço, muito obrigado, valeu Thiago. Fechou, boa noite. Boa noite, gente, tudo de bom.